Muito bem, então vamos procurar representar a perspectiva isométrica simplificada deste objeto que está caracterizado por sua vista frontal, vista lateral esquerda e um corte composto, o corte AA. Bom, primeiro, então, representamos uma linha base. A partir do momento que temos esta linha base, vamos começar a representar os elementos desta parte inferior deste objeto. Então, temos aqui esta medida da vista frontal. Podemos estabelecer uma marcação de 30 graus em relação à base. Então, marcamos com transferidor 30 graus. E temos aqui o direcionamento desta aresta da vista frontal. Bom, podemos também marcar aqui uma aresta da vista lateral esquerda. Então, da mesma maneira, se queremos representar esta aresta lateral, marcamos também um ângulo de 30 graus e a partir deste ângulo de 30 graus, com a mesma medida correspondente aqui da lateral, temos esta representação. Ou seja, são as duas linhas isométricas base para a representação do objeto, tanto o comprimento quanto o valor da largura. E também podemos caracterizar o valor da altura. Então aqui temos esta medida da altura. Nesse caso, a direção ela vai se manter idêntica, não vamos ter alteração. Então temos tanto na vista frontal quanto na vista lateral. Então na vista lateral também vamos ter esta mesma medida. Para realizar o fechamento, basta traçar paralelas a estas linhas básicas. Então, tanto de comprimento, tanto de largura, quanto o valor da altura. Então, para representarmos um exemplo, esta aresta daqui, o que vamos fazer? Vamos realizar um traçado paralelo, porque na vista ortográfica, estas arestas são paralelas. Então, mantemos uma linha paralela para representarmos diretamente. Tanto na lateral quanto na parte superior. Esta linha é paralela a esta, então podemos estabelecer também um alinhamento paralelo que passe por este vértice superior. E para realizar esse fechamento, também esta linha daqui é uma linha paralela, então utilizamos aqui um traçado paralelo, de tal maneira que com isso venhamos ter a representação desta parte superior, que ela é paralela à linha base. Então, esta linha superior daqui, da mesma maneira, representamos diretamente na projeção. Então, traçamos uma paralela e com isso temos esta representação de algumas arestas deste bloco inferior. Por quê? Porque aqui o que queremos é representarmos essa parte vazada para depois prosseguirmos com a representação do objeto. Então aqui a gente pode eliminar e ocultar estas linhas daqui que serviram de base. Bom, o que a gente observa? Aqui temos duas furações, tá? E esta furação ela é constituída por um cilindro maior e um cilindro menor, neste furo daqui, e aqui também. Bom, a gente analisa que as furações são cilindros, tá? Estas linhas tracejadas aqui correspondem às linhas de contorno destes cilindros. E aqui na representação em corte, a gente percebe que esses cilindros são vazados. Então temos um cilindro com um diâmetro maior, que tem esta altura, e depois um cilindro com um diâmetro menor, que tem uma altura um pouco maior. Bom, o que a gente vai procurar representar? Queremos, então, em primeiro momento, representar estas circunferências em perspectiva. Bom, a circunferência em perspectiva, ela fica caracterizada por uma elipse. Para simplificar, a gente vai procurar utilizar a representação de uma falsa elipse, porque a representação da falsa elipse nos dá a caracterização bem similar de uma elipse e o seu traçado é bem mais simples. Bom, mas para representarmos isto, é necessário que locar estas circunferências através de quadrados. Então, a gente vai fazer com que estas circunferências elas venham ficar inscritas dentro de quadrados, porque a partir do quadrado a gente consegue representar a falsa elipse. Bom, então, o que a gente vai procurar fazer?
representar linhas que venham tangenciar esta circunferência, tá? Então, linhas que venham tangenciar tanto a circunferência maior, então uma linha paralela ao centro que passe nessa parte desse quadrante da circunferência e também na parte lateral. Então, essas mesmas linhas, tá? Elas são paralelas. Essa linha é paralela a esta e esta daqui é paralela a esta representação. Então, da mesma maneira, a gente vai traçar linhas que serão paralelas a estas linhas base, mas que agora vão passar nesta circunferência menor. Então, a gente vai realizar este traçado, retas tangentes, e da mesma forma para esta outra circunferência. Então, a gente procura estabelecer estas linhas daqui, mas para termos uma referência na hora do traçado. Então, a referência ela fica bastante útil para a caracterização destes elementos. Então, todas estas linhas daqui, realizamos também um traçado paralelo, de tal maneira que venha passar nesta outra circunferência lateral. Bom, a partir do momento que temos estas circunferências, é necessário o quê? É necessário prolongar estas linhas. Então, vamos realizar um prolongamento dessas linhas até o limite da peça. E a partir deste prolongamento daqui, a gente vai ter a locação precisa desta circunferência. Então, tanto da parte externa quanto da parte interna. Então, em primeiro momento, a gente pode marcar aqui as linhas correspondentes da parte externa, os diâmetros maiores. Bom, o que a gente percebe? Ao realizar esse prolongamento, vamos ter uma referência. Tá? Então, vamos ter esta referência daqui, desta medida, e vamos ter a referência correspondente desta medida em verde. Claro que esta medida aqui, em rosa, corresponde toda esta variação, tá? E esta medida em verde vai corresponder toda esta variação. Então, é importante termos essas medidas para alocar esta referência. Bom, onde vai se dar esta referência? Esta referência ela vai se dar a partir de um plano intermediário, ou seja, as duas circunferências elas ficam concêntricas a partir de um plano intermediário. Que plano é este? Seria este plano daqui, certo? Então, vamos ter que locar o posicionamento deste plano na perspectiva. Bom, a locação deste plano corresponde a esta distância. Então, temos um valor de 1,2. A gente vai procurar marcar aqui 1,2 na base. Então, vamos ter esta medida daqui de 1,2, vamos marcar aqui na base também 1,2. Então, essa medida daqui vai corresponder a esta representação. Ou seja, essa representação é mais para alocarmos esse plano intermediário, certo? Então, aqui temos a sua marcação. E esse plano intermediário, sabemos que as suas arestas elas são paralelas às arestas da vista frontal. Então, a gente pode estabelecer uma primeira marcação que vai corresponder um retângulo, certo? Bom, a partir do momento que já temos aqui esta locação, a gente pode estabelecer a marcação com estas linhas que estão caracterizadas aqui em verde e também em rosa. Então, temos aqui esta locação desse plano intermediário. Podemos deixar esse plano simplificado, porque já temos a sua localização. Então, com isso, o que a gente vai procurar marcar? No plano intermediário, vamos marcar aqui esta medida que está em rosa e vamos procurar marcar esta medida que está em verde. Ou seja, são as duas referências. A partir dessas referências, o que a gente vai procurar fazer? Traçar várias paralelas. Traçar esta linha daqui, toda a sua extensão, e também esta outra linha que está na parte superior. Então, representamos estas linhas daqui e estendendo elas diretamente. Então, vamos ter esta marcação, a gente pode ajustar aqui diretamente. Então, a partir desta medida em verde, estabelecemos toda esta marcação daqui, esta linha paralela.
Então, da mesma maneira, esta medida em verde que temos aqui na base, também a gente vai ter esta mesma medida na parte superior. Então, locamos esta medida daqui para a parte superior e traçamos também uma linha paralela. Mas para termos a referência, tá? E estendemos esta linha até o limite estabelecido. Bom, depois que temos essas marcações daqui, tá? Podemos também estender esta medida que está em rosa até a sua extensão total. Então, aqui a gente tem este elemento e locamos transferindo até o limite da peça. Ou seja, a partir do momento que temos essas referências, tá? A gente consegue locar este quadrado que envolve a própria circunferência, porque depois vamos ter mais uma determinada medida, tá? Um exemplo aqui, a gente pode estabelecer essa medida aqui em azul, e esta medida também a gente vai procurar transferir ela, tá? Transferir ela, toda esta locação para esta marcação daqui. Então, transferindo essas medidas, também vamos ter uma paralela e assim sucessivamente. Então, a partir do momento que temos estes elementos, a gente consegue caracterizar, em um primeiro momento, as linhas que vão estabelecer esta configuração de centralizar a circunferência. Então, aqui a gente pode ocultar essas linhas base, tá? Porque já temos a referência do plano, e a partir desta referência do plano, a gente vai começar a representar a circunferência. Então, em um primeiro momento, a circunferência que a gente vai utilizar, ela está inscrita neste quadrado daqui, tá? O quadrado vai ser este daqui. Então, somente para verificar o seu posicionamento. Então, todo posicionamento deste quadrado vai corresponder a essa representação. Onde esse quadrado fica na perspectiva? Vai ficar aqui, entre este ponto, daqui, este ponto. Então, toda essa representação daqui vai ser a localização deste quadrado, que na perspectiva vai ficar a representação de um losango, tá? Então, a gente vai procurar representar este elemento da circunferência, utilizando uma falsa elipse, tá? Então, como a gente vai procurar utilizar essa falsa elipse? Temos, nesse losango, um diâmetro menor e um diâmetro maior. O diâmetro menor, a gente utiliza um ponto desse vértice do diâmetro menor até o lado médio correspondente do lado oposto. Então, um vértice da diagonal menor até o lado médio do lado oposto. Da mesma maneira aqui, desse vértice até o lado médio do lado oposto, e aqui também. Com isso, temos os pontos onde vamos utilizar a circunferência. Então, ponta seca do compasso, neste ponto, abertura até a extremidade. Então, temos aqui essa primeira localização. Aqui, da mesma maneira, ponta seca do compasso nessa intersecção e abertura do compasso até esta marcação. Aqui também, ponta seca do compasso, abertura até o extremo. Com isso, a gente está construindo a falsa elipse, tá? Ou seja, a figura que seria exata seria uma elipse, mas a elipse, para construir com compasso, não fica o seu traçado direto, tá? Então é necessário utilizar uma representação que é bem similar a uma elipse, que nos dá bastante a ideia deste contorno da circunferência em perspectiva. Então, a circunferência em perspectiva ela vai ficar com esta formatação, neste plano intermediário. Então, este seria o processo básico da construção desta circunferência em perspectiva.